Querido amigo, querida amiga, muito boa noite. Hoje vamos falar sobre um tema que acompanha o homem desde a sua mais tenra idade. A tolerância, esta virtude que todos nós devemos alcançá-la, foi motivo para que John Locke e Voltaire, quase que na mesma época, mas em países diferentes, um inglês e outro francês, pudesse falar sobre a tolerância. Desta forma, a história está recheada de fatos onde o homem que vem evoluindo para conseguir todas as virtudes, e uma delas é esta tolerância. A tolerância tem como tema ser tolerante exercita nossa capacidade de amar o próximo. Então, quando você passa a tolerar as outras pessoas ou situações, você passa a aumentar a sua capacidade de amar o próximo. A compreensão e o respeito por pontos de vista contrários a ajudam a sair da prisão do egoísmo vaidoso. É muito interessante porque quando você passa a compreender e respeitar os pontos de vista que são contrários aos seus, vão te ajudar a sair da prisão que lhe enclausura o egoísmo vaidoso. O egoísmo é tudo aquilo que você quer para si, não é? E vaidoso porque você acha que você é que está com a razão. A sua verdade é unânime. Todos têm que aceitar a sua própria verdade. Diz também que tolerar não é suportar pessoas ou situações para assumir uma posição de menosprezo ou de autoengrandecimento. É muito interessante também, porque muitas pessoas dizem assim, eu tolero fulano, e coloca este fulano como se fosse uma pessoa que tem por ela um menosprezo. Ou então, essa pessoa que não suporta se acha melhor, é um autoengrandecimento. E nós vamos ver que suportar não é isso. Não é você ter esse sentimento ruim para com uma pessoa ou então uma situação. A tolerância é um valor humano que ajuda a ver tudo e todos com serenidade, desde que encaremos a vida sem preconceitos ou exigências. Então, é colocado que tolerância é um valor humano, ou seja, ele é uma virtude que te ajuda a ver tudo e todos com serenidade. E tem uma condição, que você passe a ver a vida sem preconceitos ou exigências. Porque se você tiver esses pré-conceitos, ou seja, conceitos já estabelecidos, aí fica difícil de você estar aberto para novos olhares. Você tem o direito de não concordar com o outro, porém tem a obrigação de aceitá-lo como é. Está aqui uma grande diferença que deve ser estudada pelas criaturas. Porque isto é tolerar. Então, você tem o direito de não concordar com a opinião alheia.
porém tem a obrigação de aceitá-lo, o que é totalmente diferente, porque concordar é quando a pessoa te convence de que o ponto de vista dela está melhor para você. Então você passa a assumir o ponto de vista do outro, aceitar o ponto de vista do outro como seu. Então você está concordando com ele. Agora, se você não concorda, você tem o seu ponto de vista e o outro fica com o dele, mas você tem que aceitá-lo. Aceitar é saber que o outro deve e pode ter o seu ponto de vista, assim como você. E vocês dois se respeitarem. Achamos que nosso ponto de vista está correto de acordo com nossas experiências. Então, nós viemos de diversas vidas. E através dessas vidas é que nós viemos, então, agreando experiências. E, diante dessas experiências, nós temos ponto de vista sobre as coisas que já vivemos, de acordo com nossas experiências. Muito interessante é por que exigimos perfeição dos que nos rodeiam e somos complacentes com nossos abusos. Esta frase, ela nos leva à lembrança do Evangelho, quando Jesus disse que nós vemos o cisco no olho do irmão e não vemos a trave no nosso olho. E o cisco, todos sabemos, é uma um pequeno grão de areia, ou talvez até menor, não é? Então, a gente vê, quer dizer, um pequeno defeito no outro, não é? Mas em nós que tem uma trave, a trave é uma peça enorme de madeira que sustenta um telhado. Então, a gente vê um pequeno defeito no outro e nós não vemos um defeito enorme em nós. Nós somos complacentes, até com os nossos abusos, vejam bem, que chegam ao cúmulo, não é? Sejamos primeiro rigorosos conosco, e então compreensivos com os outros. Ser rigoroso conosco não significa nos maltratar, não significa que nós vamos deixar de nos amarmos. Não, ser rigoroso é você seguir um caminho para que você possa fazer a coisa certa. E aí, você será compreensivo com os outros. Diz também que o intolerante não perdoa, nem mesmo atenua as falhas humanas, e, por isso, falta-lhe a moderação nas apreciações para com o próximo. Muito interessante, porque a tolerância está intimamente ligada realmente ao perdão. Então, a pessoa que é intolerante, ela não perdoa. E nem diminui essas falhas dos outros, porque falta-lhe moderação nas apreciações para com o próximo, não é? Então, ela está sempre ali implacável, como se fosse um verdugo querendo corrigir as outras pessoas. Então, se isto está servindo para você nesse momento, meu irmão, minha irmã, se você está trazendo esse conhecimento para si, é o que está correto. É o que você deve fazer. Porque você deve trazer esses conhecimentos para saber se você está fazendo assim, se você está agindo assim. Porque somente você poderá mudar você mesmo, não é? Ninguém muda ninguém. Então, se você está sendo uma pessoa intolerante, não perdoando ninguém, então você pare, pense que você possa melhorar o seu modo de ver a vida. Outro caso também é que a pessoa só vê o lado errado das pessoas, o que nada estimula o bem proceder.
Então, quando a pessoa que não tolera vê somente o lado errado das outras pessoas, ela não ajuda em nada. Porque, ao invés de ver o lado errado ou o lado que ela não gosta nas pessoas, ela deveria estimular o lado bom, não é? Porque nem toda criatura é somente ruim ou somente boa. Ela tem sempre um lado ainda precisando de ser lapidado. Então, que estimule, então, este lado bom para que ele possa ser cada vez mais luz. A fácil irritação é também um aspecto predominante do tipo intolerante. Então, minha querida amiga, meu querido amigo, se você fica facilmente irritado com as pessoas, é preciso você rever a sua vida, porque isto é um traço, é um aspecto que predomina o tipo intolerante. Porque por pequenas coisas ele está irritado, ele não aceita as pessoas, as situações. O intolerante também tem um senso de análise, de crítica, que é muito forte. Então ele critica tudo e todos, não é? E na sua maneira de ver, quem erra tem que pagar pelo que fez. Não há considerações que possam aliviar uma falta. Então vejam bem, é realmente a pessoa que quer consertar o mundo, se esquecendo de que a única pessoa que ela pode mudar, melhorar, é ela mesma, não é? Então, se a pessoa vem com esse senso crítico de querer tudo mudar, por isso, por aquilo, é uma pessoa intolerante. Nós temos aqui agora como surgiu a tolerância ou intolerância. E vamos ver como conseguir nos livrar, não é? Ou melhor, conseguirmos a tolerância para com as pessoas e para com as situações. O ego, aqui nós temos, mate seu ego. O ego sou eu, meu ego, o seu ego. Então, que eu devo matar o meu ego. Por que se colocou dessa forma? Porque o ego, ele produz o egoísmo, produz o egocentrismo. Então, este nosso ego tem muitas coisas boas. Mas como nós estamos falando aqui das partes ainda não trabalhadas em nós, o egoísmo e o egocentrismo são os dois itens que nós devemos trabalhar muito, não é? Talvez esses dois sentimentos devam ter sido bons para nós em encarnações passadas, mas agora nós estamos em outro grau evolutivo e nós temos que pensar de outra forma. Mas em vista disso, nós passamos a ter preconceito, isto é, diante de diversas vidas, nós vamos tendo aquele aprendizado, não é? E que, como foi dito anteriormente, e através desse aprendizado, nós vamos criando preconceito a respeito de tudo. Ou seja, o pré significa antes, então, um conceito sobre alguma coisa. Então, quando nós temos a experiência, passamos a ter um pré-conceito. Já temos um conceito formado daquilo que nós vivenciamos. Mas esse é o problema, porque esse preconceito ele é pejorativo, porque ele advém do egocentrismo e do egoísmo. E nós fazemos pré-conceitos e pré-julgamentos e acabamos julgando as pessoas com esses nossos pré-conceitos. E, naturalmente, julgamentos negativos, julgamentos que não ajudam em nada a outra criatura, não é? Aqui é bom nós lembrarmos, é uma foto que aparece uma mulher dando as mãos para uma pessoa, um homem. E essa passagem é uma passagem evangélica, que
essa mulher, que depois ficou sendo chamada de Maria Madalena, que se chamava Maria Madalena, está dando as mãos aqui para Jesus. Esse julgamento foi muito interessante porque ele aparece no Novo Testamento, quando Jesus estava conversando, ensinando as pessoas na praça, porque ele não perdia tempo. E os judeus que queriam, de todas as formas, fazer com que ele entrasse em contradição, pegaram esta mulher, essa Maria Madalena, e uma multidão de pessoas foi até Jesus. E um deles disse: mestre, nós estamos aqui diante de uma adúltera, e diz a lei mosaica que nós devemos apedrejá-la. E o senhor o que diz? Vejam bem que situação. Se ele falasse que não era para apedrejar, ele já tinha um motivo para incriminar Jesus, porque ele estaria contra a lei mosaica. E se ele dissesse o contrário, olha, não, então vamos apedrejá-la, né? Não é assim? Mas Jesus era muito mais superior a todas aquelas pessoas, né, que se julgavam espertas. E Jesus, então, sem levantar a cabeça, e ele estava escrevendo na areia com o dedo. Ele, sem levantar a cabeça, ele disse: atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Olha, veja, a pessoa que tem o conhecimento, tem elevação moral, como é o caso de Jesus, ela nem discutiu com aquelas pessoas, aqueles algozes da mulher. Muito pelo contrário, ensinou a todos eles: se vocês não têm pecado, então atire a primeira pedra. Não é assim? Olha que interessante. Então, a pessoa precisa ajudar o outro, sempre, em qualquer situação, não é? E não fazer julgamento. E mais tarde, Emmanuel, então, nos diz no livro Pão Nosso, ele conta que nem adúltera era esta mulher, porque Maria Madalena, logo depois que conheceu Jesus e que Jesus desencarnou, e apareceu para ela em primeiro lugar, ao terceiro dia, não é? E ela depois passou seus últimos dias junto com os leprosos, ajudando os leprosos, não é? Que eram os rancenizes de hoje. E Emmanuel conta que Maria Madalena não era adúltera, não é? Não era. Ela era obsidiada. E como ela era obsidiada, ela não tinha o pleno domínio de si mesma. E o que os judeus fizeram? Sabia que ela era obsidiada. Pegaram-na e levaram diante de Jesus e falou que era adúltera. Como ela não estava no seu pleno juízo, não é? Ela não contestou, não falou nada. Não é assim? Bom, então, havendo julgamento, vem a intolerância. Então, vejam bem, o caminho é esse aqui traçado, através do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e das experiências que tivemos, que estamos tendo, passamos a ter um preconceito de tudo. O que pior, negativo, sempre negativo. E aí fazemos julgamentos, julgando os outros. Eu não sei por que julgamos os outros, porque quando julgamos os outros, estamos querendo dizer que nós somos melhores. É mais ou menos assim, não é? E mostrando o erro do outro, não vai nos fazer melhores. Só vai nos fazer melhores se nós estivermos efetivamente fazendo bem, não é? Mas aí, fazendo julgamento, nós somos intolerantes. Aí passamos a ser verdugos implacáveis. Como conseguir a tolerância? Vamos ver aqui alguns tipos que nós temos à nossa disposição aqui na Terra. A religião sempre foi um grande tema para a tolerância ou intolerância. Porque, desde a época de Jesus, a religião
foi e continua sendo ainda motivo de intolerância. Aqui o cartaz diz: fé, eu tenho a minha e respeito a sua. Ou seja, eu tenho a minha religião e respeito a dos outros. E nós temos que respeitar, mesmo que você não aceite. Veja bem o que nós falamos anteriormente. Então, você não aceita, você não concorda com ela para você, mas você tem que aceitar a fé do outro, a opinião do outro, mesmo que você não concorde com ela. Sobre raça, aqui nós temos duas crianças, não é? Então, nós temos uma história interessante e eu aproveito também já para dizer para vocês, se você já aceitou o Espiritismo como uma doutrina que você deve seguir, que você vê nesta doutrina espírita um manancial de verdades que você deve realmente incorporar no seu dia a dia, então, nós temos tudo para não sermos racistas. Tudo. Vamos dar um exemplo. O espírito, de acordo com o livro dos Espíritos, o espírito, ele não tem sexo e não tem cor. Então, ele pode vir homem, como pode vir mulher, como pode vir de cor branca, cor negra, amarela e assim por diante. Então, se nós acreditamos verdadeiramente nisto, de forma nenhuma possamos ter aqui algum tipo de preconceito em relação às raças, não é mesmo? Mas a história que eu tenho para contar é interessante também, porque no livro do médium João Berbel, África do Bem e do Mal, que ele psicofonou, foi por psicofonia que ele escreveu o livro. Ele diz assim, que numa situação lá, uma negra que fazia parte da senzala ali de um dos senhores do engenho, no Brasil, essa negra, depois de passar por aquela experiência, ela, no plano espiritual, não é? Ela foi convidada a ser a princesa Isabel. Olha que interessante, não é? Então, ela veio como princesa Isabel para tirar a escravidão do Brasil. E ela deu o primeiro passo, que foi a lei do ventre livre. Isto é, toda mulher negra que desse à luz uma criança, a partir daquela data, aquela criança já não seria mais escrava. Então, desta forma, a espiritualidade, através dos desígnios de Deus, nos faz mostrar por que viemos, por que estamos aqui na Terra, não é? É para acabar com todas essas nossas mazelas. No esporte, nós temos ainda também muitas contendas, muita intolerância. E fiz questão de colocar aqui um casal, onde os dois torcem por times contrários, não é? Mas nem por isso eles vão ser inimigos, não é? Claro, são dois namorados ou dois marido e mulher, não é? Mas há muitas pessoas ainda que precisam entender que nós temos que respeitar o prazer do outro em vestir uma camisa, em achar que o seu time é bom, aquelas coisas todas. Na política, Mahatma Gandhi, ele foi um grande religioso, mas foi também um grande político. A história dele, em poucas palavras, é mais ou menos assim. Ele era advogado. A origem dele era indiana, ou seja, ele nasceu na Índia, mas ele estudou e militava como advogado na Inglaterra, que, por sinal, a Inglaterra é que era a que tinha um mando sobre a Índia, ou seja, a Índia era uma colônia da Inglaterra. E ele teve um chamado. Gandhi teve um chamado para que ele pudesse voltar para a sua terra
e instruir seu povo. E ele assim o fez. E tinha o Congresso da Índia, não é, que ficavam se debatendo, querendo se libertar do jugo inglês, mas nunca conseguiam, não é? E Gandhi, ele foi conscientizando o povo, conversando com cada um, não é? Melhorando a autoestima, né? Dizendo para eles que tudo os ingleses podiam fazer, mas eles não tinham, eles não podiam dar para ele a dignidade, porque a dignidade era deles, era do povo indiano. Então, podia dar tudo, mas de menos a dignidade, porque isso era deles. Então, eles tinham que ter esse valor, essa coisa de sentir bem por ser indiano, mesmo naquela situação. Homossexuais. Nós temos quase sempre muito preconceito a respeito dessas criaturas que têm um gosto, um prazer pelo sexo do seu mesmo sexo, né? Homem com homem, mulher com mulher. Mas aqui eu tenho uma frase que foi escrita por uma pessoa que esteve na guerra do Vietnã, um soldado. E ele foi condecorado logo depois que ele voltou. Mas depois ele também foi expulso por assumir a sua homossexualidade. Então ele diz assim: por matar 2 homens, recebi uma medalha, e por amar outro, fui expulso das Forças Armadas. Então nós temos que ainda muito evoluir a respeito desse tema, porque são os diferentes que nós não queremos aceitar. Mas nós temos que aceitar porque não é realmente por aí, não é? A pessoa, por ter esse prazer de estar com outra pessoa do mesmo sexo, isso não prejudica você, não é? Isso não prejudica ninguém. Então, é uma coisa dele. Agora, a pessoa que é maledicente, a pessoa que quer fazer uma falcatrua, que envolve você, aí sim, não é? Veja bem, até no caso aqui, matou 2 homens e recebeu a medalha. Curioso, né? Quer dizer, se você matasse 2 homens numa guerra, mesmo que fosse numa guerra, você possivelmente não estaria bem, porque você matou 2 criaturas desconhecidas, não é? E você nem sabia quem eram. Ah, em honra da pátria. Ah, tá bom, não é? E aí eu vou sair matando as pessoas. Nós temos também outro tipo de tolerância para ser aplicada no gênero sexual. Ou seja, aqui nós temos o cartaz dizendo que os homens mandam e a mulher com outro cartaz dizendo que as mulheres é que mandam. O machismo, ele sempre esteve presente nas nossas vidas passadas. E mais recentemente nós temos tido que o feminismo. Olha, tanto o feminismo quanto o machismo são 2 teorias de extrema. Uma está no extremo, outra está no outro extremo. E nenhuma das 2 está correta. Porque o machismo, o homem faz o que quer, não é? E subestima a mulher, bate nela, não é assim? Da mesma forma, quando a mulher também ela está militando o feminismo de forma agressiva, ela passa a desdenhar o homem, não é? Então, é preciso que nós escolhamos o caminho do meio, não é? E aí é interessante, porque um casal, homem e mulher, quando eles se propõem, por exemplo, a casar. Muito bem, então, quando está namorando, está tudo bem. Depois resolvem se casar. Olha, o homem tem uma característica totalmente diferente da mulher, não é? Um homem mais racional, raciocina, não significa que a mulher não raciocina. Ela raciocina também, só que ela tem o quê? Um sentimento, um 6º sentido,
pelas coisas. Então, quando o casal, por exemplo, a criança vai para um educandário, né? Está lá com 3, 4 aninhos e resolve. Quem é que resolve a escola que vai ser colocada a criança? O homem ou a mulher? Ambos. Sim, ambos. Porque se ambos se interessarem, vão saber, através das pessoas que eles convivem, as melhores escolas que têm perto de suas casas ou dos seus trabalhos. Não é assim? Então, se fizer isto, o que ocorre? A vida do casal fica uma vida compacta, blindada. Ninguém vai colocar o pentelho na vida desse casal, porque eles conversam as coisas, tem o diálogo entre eles para tudo que eles querem fazer. Aqui nós temos os idosos. Os idosos também sempre foram motivo de preconceitos, não é? Então, às vezes, os pais estão ainda lúcidos, com conhecimentos, e os filhos não os procuram para ter um conselho, não é? E acha que tudo sabe e vai e, como diz na gíria, quebra a cara. E se tivesse ouvido os seus pais passariam para eles a experiência que já estiveram naquela situação. Nós temos também os deficientes. Os deficientes têm os definitivos e os provisórios. Os provisórios são as pessoas que quebram a perna, não é? É uma mulher que está grávida e assim por diante. Agora, os definitivos são aqueles que realmente perderam a visão, por exemplo, ou perderam a sua condição de locomover. Então, aqui nós temos um desenho interessante, porque uma pessoa está ajudando o cego e ele está dizendo, vamos descer uma escada, está sorrindo. E aí o cego diz, ok. Quer dizer, estão ali como dois bons amigos, não é? Sem nenhum desmerecer o outro. Então, ele está ajudando. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Aqui, então, nós temos a relação dos principais tipos de atitudes que podemos ter e praticar a nossa tolerância na religião, na raça, no esporte, na política, homossexuais, no gênero sexual, os idosos e deficientes. Como conseguir essa tolerância? Muito interessante, porque divergências de opiniões entre você e outra pessoa, isso acontece todos os dias, todas as horas. E o que é mais interessante, e nós temos que perceber, que isso acontece quando nós menos esperamos, não é mesmo? Então, quando acontecer uma divergência entre você e outra pessoa, você tem que controlar os seus sentimentos, a raiva, a indignação. Porque é um momento delicado e muitas vezes há ali um embate até verbal e chegando às vias de fato, não é? Porque houve uma diferença ali entre as opiniões, e essas pessoas então entram em briga de uma forma grotesca. E como que nós devemos nos proteger de um embate, não é? Que depois nós vamos arrepender amargamente por isso, não é? Então nós temos 3 hipóteses. Qual a que nós devemos escolher? Falando no momento da divergência. Então, se você já viu que tem uma diferença, você vai continuar falando, querendo mudar o outro, impondo a sua opinião, o seu ponto de vista? Não é a melhor escolha. A segunda é reprimindo e não falando. Olha, reprimindo sim, mas não falando também não ajudou em nada. Porque tem que haver o quê? O diálogo. Nós não falamos no diálogo no casal? Com todos nós temos que ter diálogo. E a terceira opção, que seria reprimindo e falando depois. Porque naquele momento, muitas vezes, a pessoa, um ou os dois, estão assim,
exasperados e pode haver realmente uma divergência que chega às vezes de fato por uma simples divergência de opinião, não é? Sobre determinado assunto. Então, no momento, o silêncio é o melhor negócio. E depois você fala. Aqui, para concluir, nós temos uma frase de Mahatma Gandhi que diz que a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos, senão, uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Olha, vamos entender cada passo aqui. Ele diz que a lei de ouro, ou seja, uma lei importante do comportamento, é a tolerância mútua, ou seja, que os dois tenham tolerância. Agora, se o outro não tiver para com você, que você tenha, faça a sua parte. A dele depende dele, é problema dele. Se ele não quiser ter, é problema dele, não é? E ele diz que nunca pensaremos todos da mesma maneira, e é verdade, não é? Já que cada um de nós tem uma pequena parte. Vê a verdade sobre determinado ângulo. Lembrando aqui que o que ele está dizendo é mais ou menos uma história sobre a verdade. Diz que Deus criou um grande espelho e deu nome para ele de verdade. E esse espelho que estava ali carregando toda a verdade sobre a terra, ele foi quebrado. E ele foi quebrado em minúsculas partículas. E cada uma veio cair para cada um de nós. Então, cada um de nós tem uma pequena verdade, porque nós somos criaturas de Deus, somos criaturas divinas. E essa pequena verdade, ela pode ser maior quando nós juntamos com a tolerância mútua com o outro, porque aí vamos conhecer a verdade do outro, e assim por diante. Espero ter tocado em seu coração de forma simples e que você possa cada vez mais vir a ser uma pessoa mais tolerante, praticando mais todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Então, fique com Deus e espero em uma próxima oportunidade.